Hoje você está no fundo do poço. Amanhã você vai construir um império. Você já se perguntou o que acontece quando o universo decide que é hora de reverter a sua pior queda? Quando você está no fundo do poço e o mundo conspira para te dar a maior reviravolta de todas? Não é sobre sorte, é sobre destino, com um toque de ironia divina. A imagem foca em um salão de festas luxuoso na Avenida Atlântica, em Copacabana. O champanhe cintila sob os lustres, risadas ecoam pelo salão de festas e, em um único suspiro, o mundo de Isabela Mendes chega ao fim. Grávida de 7 meses, ela permanece paralisada nas sombras do salão de baile, com a mão trêmula repousando protetoramente sobre a barriga inchada. Para Isabela, a vida era uma promessa de amor, de família, de um futuro perfeito. Mas em um instante, essa promessa se quebra em cacos. Naquele salão, seu marido, seu Gustavo, celebra um futuro que não a inclui. Ele ri, girando um copo de uísque, sorrindo para uma mulher que se pendura em seu braço. E essa mulher não é ela. Era Manuela Ribeiro, a amiga que esteve ao lado de Isabela no seu casamento. A mesma mulher que agora está de braços dados com o seu marido, com um sorriso cruel e lábios que sussurram segredos. Para Isabela, a traição é um golpe duplo, uma facada nas costas de 2 pessoas em quem ela confiava cegamente. O telefone de Isabela vibra. A voz da narradora continua. Enquanto o mundo de Isabela desmorona, a sua única esperança é o pequeno milagre que cresce em seu ventre. Mas naquele momento, a dor física e emocional se unem. Uma contração a atinge, rasgando o véu da sua realidade. Em sua mente, uma única pergunta ecoa: meu bebê sobreviveria àquela noite? E quem estaria lá quando a criança viesse ao mundo? Início da narrativa da história. O champanhe cintilava sob os lustres. Risadas ecoavam pelo salão de festas, e o mundo de Isabela Mendes chegou ao fim em um único suspiro. Grávida de 7 meses, ela permaneceu paralisada nas sombras do suntuoso salão de baile do Hotel Metropolitano, com a mão trêmula repousando protetoramente sobre a barriga inchada. Do outro lado do salão, lotado, seu marido, seu Gustavo, ria, girando um copo de uísque, e sorria para a mulher pendurada em seu braço. Aquela mulher não era ela, era Manuela Ribeiro. Isabela piscou forte, como se sua mente tivesse criado uma ilusão, como se o estresse tivesse conjurado o pior pesadelo possível. Mas não, era real. Manuela, sua amiga mais próxima desde a faculdade, a mulher que estivera ao seu lado no dia de seu casamento, agora estava encostada no peito de Gustavo, seu vestido carmesim agarrando-se às suas curvas, seus lábios pintados com o mesmo vermelho escuro que agora se pressionavam contra a orelha de Gustavo. A garganta de Isabela se apertou. Há meses ela sentia a distância. As noites tardias de Gustavo, as repentinas viagens de negócios, a colônia que permanecia nele muito depois da meia-noite. Ela havia tentado justificar. Ele estava trabalhando mais para sustentar o bebê, estava sob pressão na empresa, estava simplesmente cansado. Mas naquela noite, a verdade brilhou sob os lustres, inegável e cruel. Seus joelhos enfraqueceram. Ela se esticou para a cadeira mais próxima, sua respiração acelerando. Seu filho chutou dentro dela, como se sentisse sua agitação. Ela sussurrou: está tudo bem, bebê. Ainda estou aqui. A traição não era apenas de Gustavo, era de Manuela também. As 2 pessoas em quem ela mais confiava haviam conspirado em silêncio, dilacerando seu coração diante de seus olhos. Ela queria gritar, correr para o salão de baile e exigir respostas. Mas a multidão de smokings e vestidos brilhantes se misturou, seus olhos já curiosos, já cochichando. Ela não podia lhes dar o espetáculo que ansiavam. Gustavo ergueu o copo, seu sorriso largo,
sua mão deslizando para a cintura de Manuela. Há novos começos, ele declarou para o grupo ao seu redor. Risadas irromperam. As palavras cortaram Isabela. Novos começos? Enquanto ela estava sozinha, carregando seu filho, ele brindava a um futuro sem ela. Seu peito queimou, o bebê se mexeu, suas costas doeram e uma onda de náusea a invadiu. Ela abriu caminho pela multidão, agarrando sua clutch como se fosse um bote salva-vidas. Cada passo parecia que ela estava se movendo por melaço, rostos se misturando enquanto sussurros a perseguiam pelo corredor. Isabela Mendes. Aquela não é a esposa dele? Ela parece pálida. Está grávida? Meu Deus, ele está exibindo Manuela bem na frente dela. Ela alcançou o banheiro de mármore, segurando-se na pia. As luzes fluorescentes revelaram um rosto que ela mal reconhecia. Bochechas coradas, olhos manchados de lágrimas, cabelo despencando do coque que ela havia prendido tão cuidadosamente horas antes. Como você pôde? Ela sussurrou para o bebê. Memórias surgiram. Gustavo a pedindo em casamento em uma praia ao pôr do sol. Promessas de para sempre. Manuela rindo com ela em seu dormitório da faculdade, jurando que seriam sempre irmãs. Mentiras, tudo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gustavo, seu coração batendo forte enquanto ela a abria, desesperada por alguma explicação. Não cause uma cena, Isa. Você sabia que isso ia acontecer. Manuela me entende. Você... Não. Vá para casa. Nós conversaremos mais tarde. As palavras se misturaram enquanto novas lágrimas jorravam. Vá para casa. Como se ela fosse um inconveniente. Como se os últimos 7 anos de amor, a casa que construíram e o filho crescendo dentro dela não significassem nada. Seu estômago se contraiu bruscamente. Uma dor aguda perfurou sua lombar. Ela ofegou, uma mão segurando a pia, a outra envolvendo protetoramente a barriga. Agora não. Por favor. Agora não. A porta rangeu. Manuela entrou, com seus saltos estalando, seu perfume enchendo o espaço. Ela olhou Isabela de cima a baixo com um sorriso de escárnio. Isabela, ela ronronou. Você não deveria estar aqui. Estresse não faz bem para o bebê. A voz de Isabela falhou. Você era minha amiga. Manuela inclinou a cabeça, fingindo simpatia. Amizade é superestimada. Gustavo precisa de uma mulher que possa estar ao lado dele, não que o segure. Você nunca foi o suficiente para ele. A mão de Isabela tremeu. Ele é meu marido. O sorriso de Manuela se alargou. Não por muito tempo. Ele já está planejando o divórcio. Quando seu bebê nascer, você será notícia de ontem. A dor na barriga de Isabela se intensificou. Sua visão nadou. Por favor, pare. Mas Manuela apenas riu baixinho. Você deveria guardar suas forças. Você vai precisar. Mães solteiras têm vidas tão difíceis. As palavras atingiram Isabela mais forte do que qualquer tapa. Seus joelhos cederam e ela quase desabou antes de se segurar na pia novamente. Uma contração aguda rasgou seu corpo, deixando-a ofegante. O sorriso de escárnio de Manuela vacilou. Você está entrando em trabalho de parto? Isabela balançou a cabeça violentamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. É muito cedo. Eu só estou com 7 meses. Seu corpo atraiu com outra contração, mais aguda, mais longa. O medo a dominou. O bebê. E se algo acontecesse com o bebê? Manuela recuou, sua postura perfeita rachando, sua voz trêmula. Eu vou chamar alguém. Ela fugiu, seus saltos estalando pelo corredor. Isabela deslizou para o chão, sua respiração superficial, seu vestido se amontoando ao redor de seu corpo trêmulo. Ela pressionou as 2 mãos contra a barriga, sussurrando entre soluços. Fique comigo, pequeno. Por favor, fique.
A porta do banheiro se abriu bruscamente. Funcionários do hotel entraram correndo, vozes se sobrepondo. Liguem para uma ambulância. Ela está em trabalho de parto. A visão de Isabela escureceu. O mundo girou. A última coisa que ela viu antes da escuridão a consumir foi a luz dourada do teto se partindo em cacos, como sua vida. E nessa escuridão, um único pensamento ecoou em sua mente. Seu bebê sobreviveria àquela noite? E quem estaria lá quando a criança viesse ao mundo? O quarto de hospital cheirava levemente a antisséptico e lavanda das flores que uma enfermeira gentil havia deixado no parapeito da janela. As máquinas apitavam constantemente. Seu ritmo, uma lembrança cruel de que a vida era frágil, emprestada e facilmente perdida. Isabela Mendes se agitou, seus olhos se abrindo. Seu corpo pesado, como se ela tivesse sido arrastada pelas profundezas de um oceano. Por um momento, ela não sabia onde estava. Então a dor em sua barriga, o peso frio do medo e a memória do sorriso de escárnio de Manuela voltaram a ela como uma onda gigante. Suas mãos voaram para o estômago. O bebê. Uma enfermeira apareceu instantaneamente, pressionando uma mão gentil em seu ombro. Calma, senhora Mendes. O bebê está vivo. Ele é prematuro, mas está lutando. Lágrimas irromperam de seus olhos, uma torrente de alívio e terror. Vivo. Mas por quanto tempo ele continuaria assim? Ela sussurrou uma oração, segurando a mão da enfermeira como um bote salva-vidas. Sozinha na cama estéril do hospital, a mente de Isabela divagou para trás, refazendo o caminho que a levara a este momento de insuportável fragilidade. Ela nem sempre fora esta mulher quebrada. Agarrando-se à esperança como uma vítima de afogamento se agarra a um pedaço de madeira. Ela já tinha sido radiante. Isabela cresceu em um bairro modesto no Rio de Janeiro, filha de uma professora de artes do ensino médio e de um mecânico que fazia turnos duplos para colocar comida na mesa. A casa deles era pequena, com a pintura descascando e um telhado com goteiras, mas pulsava com risos, música e amor. Sua mãe enchia as paredes com pinturas. Seu pai lia histórias de dormir sob o brilho bruxuleante de uma lâmpada com defeito. Eles não tinham muito, mas Isabela nunca se sentiu pobre. Ela se destacou na escola, impulsionada pelos sacrifícios de seus pais. Ela pintava murais nas paredes do centro comunitário, dava aulas particulares para crianças do bairro e sonhava em se tornar uma professora de artes como sua mãe. Ela acreditava no amor, na família, em construir uma vida enraizada na bondade. Essa era a Isabela que conheceu Gustavo Bittencourt. Ele invadiu sua vida como um redemoinho, alto, confiante, com um sorriso que prometia o mundo. Ela tinha 22 anos, era garçonete em um banquete de caridade para ganhar um dinheiro extra para a pós-graduação. Ele tinha 30, já subindo nas fileiras de uma firma de investimentos, já usando ternos que custavam mais do que o carro de seu pai. Gustavo a notou carregando uma bandeja pesada e se aproximou para ajudar, seu charme sem esforço. Uma mulher tão bonita não deveria estar trabalhando tanto assim. Isabela corou, não acostumada com tanta atenção. A confiança dele parecia inebriante, sua ambição magnética. Em poucas semanas, ele a estava levando para jantares em coberturas, a cobrindo de presentes que ela não achava que merecia. Ele falava de impérios, de riqueza, de um futuro transbordando de sucesso. Ele a fazia se sentir escolhida, elevada acima do comum. Seus pais haviam sido cautelosos. O amor não é construído com dinheiro. Sua mãe a avisou gentilmente, mas Isabela, jovem e deslumbrada, acreditou em Gustavo quando ele disse que ela era seu tudo. Eles se casaram em 1 ano. O casamento foi suntuoso, financiado pelos colegas ricos de Gustavo.
Mas Isabela não se importava com as torres de champanhe ou a orquestra. Ela se importava com o homem que sussurrava promessas no altar, votos de para sempre, votos de filhos, de construir uma casa juntos. Por um tempo, a vida foi uma bênção. O apartamento deles no centro da cidade brilhava. A carreira de Gustavo decolou e Isabela abandonou seus próprios sonhos de ensinar para apoiar os dele. Ela se tornou a esposa perfeita, organizando festas, sorrindo para investidores, vestindo vestidos que ele escolhia para que parecessem o casal perfeito. Ela dizia a si mesma que era amor. Ela dizia a si mesma que era parceria. Mas pequenas rachaduras apareceram. O temperamento de Gustavo, quando ela questionava suas noites tardias. A maneira como ele desconsiderava suas pinturas como hobbies. As provocações sutis sobre sua origem. Como ela deveria ser grata por ele ter lhe dado uma vida melhor. Isabela suportou tudo isso porque acreditava no casamento. Porque acreditava nele. E quando descobriu que estava grávida, pensou que poderia ser o milagre que curaria o abismo entre eles. Ela se lembrou da manhã em que lhe contou. Ela tinha assado os pãezinhos de canela favoritos dele, deixado o teste de gravidez positivo em uma pequena caixa de presente na mesa do café da manhã. Ela estava tremendo de excitação, seu coração cheio de esperança. Os olhos de Gustavo se arregalaram e por um segundo fugaz, ela pensou que ele estava feliz. Mas então ele disse: "Um bebê? Agora?" "Isabela, você sabe o que isso fará com meu foco no trabalho, com minha reputação?" Sua alegria murchou sob as palavras dele. Mas ela ainda tentou acreditar. Ela acariciou a mão dele e sussurrou: "Este bebê nos unirá." Ela estava errada. Gustavo ficou mais frio a cada semana de sua gravidez. Suas noites longe se estenderam, suas desculpas se tornaram mais finas. Ele parou de tocar sua barriga crescente. Parou de perguntar como ela se sentia. E então veio Manuela. Manuela havia sido sua confidente desde a faculdade. Aquela que segurava seu cabelo depois de beber demais. Aquela que conhecia seus segredos. Isabela confiava nela como uma irmã. Ela nunca notou os olhares roubados entre Manuela e Gustavo. Nunca questionou por que Manuela de repente passava tanto tempo em seu apartamento, ajudando Isabela a se preparar para o bebê. Até o baile de gala. Até o momento em que o mundo desabou e a verdade mostrou suas presas. Agora Isabela estava deitada na cama do hospital, olhando para o teto, seu coração uma cavidade oca. Ela tinha 29 anos, abandonada, humilhada, deixada para dar à luz sozinha. Mas à medida que a noite se arrastava, uma faísca de determinação se acendeu dentro dela. Seu filho estava vivo, frágil, prematuro, mas vivo. Ela pensou nas palavras de sua mãe. Força não é barulhenta, Isabela. Às vezes é apenas sobreviver quando tudo lhe diz para desistir. Ela não desistiria, nem agora nem nunca. Suas lágrimas secaram, suas mãos se firmaram. Ela olhou através do vidro para a pequena incubadora na UTI neonatal, onde seu bebê jazia envolto em tubos e fios, seu peito subindo e descendo com frágil determinação. Lute, pequeno, ela sussurrou. Se você lutar, eu também lutarei. Naquele momento, Isabela Mendes parou de ser a esposa quebrada. Ela se tornou uma mãe, e o amor de uma mãe poderia incendiar revoluções. O que ela não sabia, o que o destino já estava pondo em movimento, era que esta criança frágil, rejeitada por seu pai milionário, logo seria reivindicada por um homem muito maior. Um homem que tinha perdido tudo, mas que veria em Isabela e em seu filho a chance de um novo começo. A porta de seu quarto rangeu. Passos pesados se aproximaram. Uma sombra pairou sobre o chão, alta e imponente. Isabela virou a cabeça, seu coração saltando para a garganta.
E pela primeira vez, ela viu Ricardo Oliveira. O mundo fora do hospital nunca parou. Os arranha-céus ainda alcançavam o céu. O mercado de ações ainda pulsava com ganância e festas suntuosas ainda brilhavam com diamantes e champanhe. Para a elite rica do Rio, a vida era um jogo de poder, reputação e aparências. Para Isabela Mendes, era sobrevivência. Seus dias se misturaram dentro das paredes brancas do hospital. O zumbido das máquinas era sua constante companhia. O vidro da unidade de terapia intensiva neonatal, sua prisão invisível. Ela sentava por horas observando seu minúsculo filho na incubadora, seu peito subindo e descendo com um ritmo frágil, fios e tubos cruzando seu pequeno corpo. Apenas respire, querido. Ela sussurrava diariamente. Respire pela mamãe. Fora da cidade, a opulência prosperava. Convites para galas continuavam a inundar a caixa de entrada de Gustavo. Ele e Manuela eram fotografados em eventos de caridade, de braços dados, o par perfeito. Eles sorriam para as câmeras, enquanto Isabela se sentava em uma cadeira dura, sua mão pressionada contra a incubadora, implorando para que seu filho aguentasse. Essa era a cruel verdade de seu mundo. Enquanto outros bebiam champanhe sob lustres, ela segurava copos de café de isopor em salas de espera. O hospital se tornara seu universo. A cafeteria com seu café amargo, os longos corredores estéreis que ecoavam seus passos, as fracas canções de ninar tocando da ala de maternidade. Ela memorizou os rostos das enfermeiras, seus olhos gentis que tentavam não mostrar pena. Isabela, uma enfermeira disse suavemente uma noite, pousando a mão em seu ombro. Você é mais forte do que pensa. A maioria das mães não fica aqui 24 horas por dia, mas você nunca o deixa. Isabela sorriu fracamente. Ele ainda não conhece este mundo. Eu quero que a primeira coisa que ele conheça seja o amor, mesmo que seja através do vidro. Sua força não era barulhenta, era silenciosa, implacável, do tipo que a mantinha erguida quando a exaustão ameaçava arrastá-la para baixo. Mas o contraste fora das paredes do hospital era gritante. Toda vez que Isabela pegava uma revista na sala de espera, lá estavam eles, Gustavo e Manuela, estampados em páginas brilhantes, o novo casal poderoso do Rio, o milionário e sua deslumbrante noiva. Fotógrafos os capturavam saindo de limusines pretas, diamantes cintilando, risadas congeladas no tempo. As manchetes elogiavam os movimentos ousados de Gustavo na carreira, o mesmo homem que havia abandonado sua esposa em seu terceiro trimestre. Elas elogiavam o glamour sem esforço de Manuela, a mesma mulher que havia sussurrado veneno em um banheiro, enquanto o corpo de Isabela entrava em trabalho de parto. Isabela queria rasgar as páginas, mas em vez disso as dobrou cuidadosamente e as colocou de lado. Ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar energia com raiva. Seu filho precisava dela. Ainda assim, nas horas tranquilas da noite, seus pensamentos divagavam. O que sua vida havia se tornado? Há apenas alguns meses, ela vivia em uma cobertura com janelas do chão ao teto, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, bancadas de mármore e um closet cheio de vestidos de festa. Ela pensou que estava segura, querida, parte de um mundo ao qual pertencia. Agora, ela vivia de lanches de máquina e preocupação. Seu único luxo a cadeira ao lado da incubadora de seu filho. Mas com o passar das semanas, Isabela começou a ver algo que havia perdido antes. Dinheiro e status não significavam nada sem lealdade. A cobertura, os vestidos de grife, as galas cintilantes, nada disso havia sido real. Tudo havia sido construído sobre a ambição de Gustavo e a ganância de Manuela. O mundo real, Isabela percebeu, estava ali, na luta silenciosa de um recém-nascido dando suas primeiras respirações.
na força da mão de uma mãe pressionada contra um vidro frio, na maneira como estranhos, enfermeiras, médicos, voluntários mostravam mais compaixão do que o homem que ela uma vez amou. Foi naquele frágil equilíbrio entre desespero e esperança que Ricardo Oliveira entrou em sua vida. O bilionário raramente aparecia em público. 3 anos antes, sua esposa Clara havia morrido em um acidente de carro e desde então ele havia se retirado da cena social. Rumores circulavam. Alguns diziam que ele tinha se jogado inteiramente em seu império de tecnologia. Outros sussurravam que ele havia se tornado um recluso assombrado pela dor. A verdade era mais simples e sombria. Ele amou Clara com tudo o que tinha, e quando ela morreu, a luz se apagou em seu mundo. No entanto, Ricardo ainda ia ao hospital. Era o mesmo hospital onde Clara havia sido voluntária, confortando crianças doentes e pais exaustos. Às vezes, ele financiava novos equipamentos. Às vezes, ele se sentava silenciosamente na capela, com a cabeça baixa. Naquela noite, o destino o levou ao corredor da UTI neonatal. Isabela estava curvada em uma cadeira, seu cabelo bagunçado, seus olhos cercados por noites sem dormir. Ela não notou a figura alta que parou no vidro, seu olhar fixo no minúsculo bebê lutando pela vida. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, algo se agitando em seu peito. A visão do frágil bebê, tão pequeno, mas tão determinado, puxou feridas que ele pensou que haviam cicatrizado. Então ele viu Isabela. A curva de seus ombros, a maneira feroz como ela pressionava a mão contra o vidro, sussurrando encorajamento através de sua exaustão. Isso o impressionou. Isso não era fraqueza. Isso era força em sua forma mais pura. Ele se aproximou silenciosamente, sua voz profunda quebrando o silêncio. Seu filho. Isabela se assustou, olhando para o estranho. Ele era alto, de ombros largos, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Seu terno era impecavelmente bem cortado, mas seus olhos carregavam uma tristeza que ela reconheceu instantaneamente. Sim, ela sussurrou, sua voz falhando. Ele é meu. Ele chegou muito cedo, mas está lutando. Ricardo assentiu lentamente, seu olhar nunca deixando a incubadora. Ele é um guerreiro. Às vezes, os menores lutam mais. Algo em seu tom fez o peito de Isabela se apertar. Ele falava não como um bilionário, não como um homem de poder, mas como alguém que entendia a perda. Pela primeira vez em semanas, Isabela não se sentiu invisível. O corredor do hospital de repente parecia menos frio, menos infinito. Um estranho havia notado sua dor e, em seus olhos, ela viu algo inesperado. Não pena, mas respeito. Aquela noite foi o começo de uma mudança. A cidade lá fora ainda brilhava com falsa perfeição. Mas dentro daquelas paredes, Isabela começou a perceber que talvez houvesse um tipo diferente de mundo esperando. Um não construído sobre a traição, mas sobre a resiliência. E enquanto Ricardo Oliveira estava ao seu lado, observando seu filho respirar, Isabela sentiu a primeira faísca de algo que ela pensou ter perdido para sempre. A esperança. A chuva caía em lençóis contra as grandes janelas de vidro da cobertura, riscando a vista do cintilante horizonte do Rio de Janeiro. Lá dentro, risadas ecoavam, copos de cristal tilintavam, e Gustavo Bittencourt se recostou em um sofá de couro, um sorriso arrogante estampado em seu rosto. Ele estava exatamente onde acreditava pertencer, no centro das atenções. Manuela Ribeiro estava deitada ao lado dele, envolta em um robe de seda da cor de sangue. Ela se inclinou em seu peito, seus dedos bem cuidados traçando padrões ociosos em sua camisa, como se ela já estivesse marcando seu território. Você percebe, ela ronronou,
que em menos de um ano você se livrou do peso de uma esposa carente e me ganhou em seu lugar? Gustavo riu, girando seu uísque. Uma troca vantajosa, eu diria. Isabela nunca entendeu a ambição. Ela queria amor, arte, sonhos pequenos. Você, ele beijou o cabelo de Manuela. Você entende vencer. Os lábios de Manuela se curvaram em satisfação. E o bebê? Uma sombra cintilou no rosto de Gustavo, rapidamente mascarada pela arrogância. O bebê é problema dela, não meu. Eu disse a ela desde o começo. Não posso ser amarrado. Minha carreira vem em primeiro lugar. Se ela quer brincar de mamãe, pode fazer isso sozinha. Manuela riu baixinho, cruelmente. Ela vai. E quando a sociedade a ver como uma mãe solteira lutando, seremos intocáveis. Você vai subir ainda mais rápido, sem mais bagagem para te arrastar para baixo. Os dois brindaram, seus copos tilintando na penumbra. Mas sob a superfície, a arrogância de Gustavo mascarava a insegurança. Sua riqueza não era inteiramente sua. Era alavancada, emprestada, frágil. Ele precisava de conexões, investidores e aparições constantes para se manter à tona. E Manuela, com sua astúcia e instintos de alpinista social, era a parceira perfeita em seu esquema. Eles apareciam em tapetes vermelhos, transbordando de luxo. Ele se gabava de investimentos ousados. Ela deslumbrava em vestidos de alta costura. Para o mundo, eles eram um casal de ouro. A portas fechadas, eles conspiravam como lobos. Quando seu divórcio estiver finalizado, Manuela sussurrou uma noite enquanto se deitava na cama da cobertura: faremos a maior festa de noivado que a cidade já viu. Todos que importam estarão lá. Você parecerá imparável. Gustavo sorriu com arrogância. E Isabela, ela não será nada além de uma memória. Uma pobre e lamentável mulher agarrada a um bebê que ela não pode sustentar. O que Gustavo não sabia, o que ele nem podia imaginar, era que o mesmo bebê que ele desdenhou em breve teria mais poder do que todo o seu império. Mas por enquanto, sua crueldade reinava. No trabalho, Gustavo se gabava abertamente de seu novo começo, dando a entender a colegas que sua ex-esposa não conseguia acompanhar seu ritmo, que ela era muito frágil, muito simples. Manuela sussurrava o mesmo para socialites com champanhe, cada palavra cuidadosamente calculada para manchar a reputação de Isabela. Ela nunca se encaixou. Manuela confidenciou uma noite a um grupo de mulheres em um baile de gala. Doce, mas terrivelmente ingênua. Gustavo precisava de uma parceira que se igualasse ao seu mundo, não de alguém que chorava por contas e histórias de dormir. As mulheres assentiram, seus brincos de joias captando a luz, já reformulando a narrativa em suas mentes. Isabela Mendes, a pobre esposa que não conseguia lidar com as exigências do sucesso. Gustavo e Manuela construíram seu império sobre mentiras, mas mentiras contadas com frequência suficiente começaram a soar como verdade. De volta ao hospital, Isabela não sabia nada do veneno que estava sendo gotejado no ouvido da sociedade. Seu único foco era o batimento cardíaco frágil de seu filho. Ela não viu as revistas brilhantes declarando Gustavo e Manuela o próximo casal poderoso do Rio. Ela não ouviu os comentários sarcásticos sobre sua suposta fraqueza, mas Ricardo Oliveira ouviu. De seu canto tranquilo do mundo, o bilionário observou o espetáculo se desenrolar. Ele leu os artigos, as manchetes, as entrevistas arrogantes que Gustavo dava sobre seguir em frente. E embora Ricardo raramente se importasse com fofocas, algo sobre a crueldade embutida nas palavras de Gustavo o atingiu. Ali estava um homem que abandonou sua esposa em seu momento mais vulnerável, mas se exibia como um rei. E ali estava Isabela, frágil, sim, mas cheia de uma resiliência que Gustavo jamais poderia compreender.
O contraste queimava na mente de Ricardo. Enquanto isso, a fome de Manuela crescia. Poder não era suficiente. Ela queria permanência. Uma noite, enquanto Gustavo abotoava seus botões de punho antes de outro baile de gala, ela se encostou no batente da porta, com os braços cruzados. "Quando você vai oficializar?" Ela perguntou com um tom áspero. Gustavo franziu a testa para o espelho. "Oficializar? O divórcio", Manuela insistiu. "O noivado. O casamento. Não vou ficar sua amante para sempre." Gustavo se virou, seu sorriso condescendente. "Paciência, Manuela. O tempo é tudo. Os investidores precisam de estabilidade. Seremos o casal feliz quando me beneficiar mais." Os olhos de Manuela escureceram. Apesar de toda a sua astúcia, ela odiava esperar. Ela não tinha escalado sua vida para permanecer em segundo plano. Ainda assim, ela colocou um sorriso no rosto. "Então não demore muito. Eu não sou uma mulher que espera em silêncio." Era um aviso, levemente velado. Gustavo, cego pela arrogância, o ignorou. Enquanto a cidade tilintava copos e câmeras disparavam, o filho de Isabela crescia mais forte na incubadora, centímetro por centímetro, dia após dia. Cada respiração que ele dava era uma vitória. E a cada pequeno triunfo, a força de Isabela se endurecia. Mas no mundo de Gustavo, o tempo estava se esgotando. Suas dívidas se aprofundaram. Investidores sussurravam. Por trás de seu sorriso cintilante estava um desespero que ele se recusava a admitir. E Manuela observava de perto. Ela amava a ambição de Gustavo, mas ela amava o poder ainda mais. Se Gustavo vacilasse, ela não hesitaria em pular para o próximo degrau da escada. Os vilões pensavam que estavam vencendo. Eles pensavam que Isabela estava quebrada, invisível, irrelevante. Eles não poderiam estar mais errados, porque enquanto Gustavo e Manuela conspiravam sob lustres, uma nova aliança estava se formando silenciosamente no brilho estéril do hospital. Ricardo Oliveira, com sua riqueza, sua dor e seu inabalável senso de justiça, já tinha visto o suficiente. O milionário que descartou sua esposa grávida por sua melhor amiga não tinha ideia de que seu império estava prestes a desmoronar. Não pelas mãos de investidores, nem pelos sussurros da sociedade, mas pela mulher que ele abandonou e pela criança que ele rejeitou. E quando o acerto de contas chegasse, seria público, impiedoso e inesquecível. O salão de festas cintilava com luz dourada, lustres espalhando brilho sobre vestidos de lantejoulas e smokings. Garçons deslizavam entre os convidados, suas bandejas pesadas com taças de champanhe. Câmeras disparavam em todos os cantos, capturando os rostos brilhantes da elite do Rio. E no centro de tudo, como sempre, estavam Gustavo Bittencourt e Manuela Ribeiro. Gustavo usava um smoking feito sob medida que cintilava sob as luzes, seu sorriso presunçoso enquanto ele cumprimentava investidores e herdeiros de fortunas antigas. Manuela se agarrava ao braço dele em um vestido de lantejoulas douradas, sua beleza usada como arma para cada câmera à vista. Eles eram arrogantes, intocáveis, se banhando na ilusão que haviam criado, de que eram o casal de ouro do Rio. O que eles não sabiam era que a noite não lhes pertenceria. Pertenceria a Isabela Mendes. Por semanas, sussurros haviam se espalhado pela cidade. Isabela, a esposa descartada, estava de volta. Ela havia sido vista ao lado de Ricardo Oliveira, elegante e composta, sua presença gerando curiosidade e especulação. Mas naquela noite, esses sussurros se transformariam em fogo. Do lado de fora do grande salão de festas, uma limusine preta parou. Repórteres se aglomeraram, flashes explodindo. O motorista abriu a porta e Ricardo Oliveira saiu, alto e imponente em um smoking preto clássico.
A multidão ofegou, murmúrios se espalhando. Então Isabela apareceu. Ela usava um vestido de seda de um verde esmeralda profundo, que se agarrava às suas curvas, seu decote ousado, sua cauda varrendo o tapete como uma onda de poder. Diamantes cintilavam em seus brincos e seu cabelo caía em ondas elegantes. Mas não foi o vestido ou as joias que silenciaram a multidão. Foram seus olhos. Havia ido embora uma mulher que uma vez se escondeu nas sombras. O olhar de Isabela era firme, inabalável, irradiando uma força que nenhuma traição poderia quebrar. E em seus braços, enrolado em cetim branco, ela carregava seu filho, Lucas. Ofegos ecoaram na entrada. Fotógrafos disparavam furiosamente, seus gritos se sobrepondo. Aquele é o bebê dela? Ricardo, este é seu herdeiro? Isabela, como é estar de volta? Ricardo colocou uma mão protetora nas costas de Isabela, guiando-a para a frente com autoridade tranquila. Sua expressão era calma, mas sua presença gritava uma verdade. Esta mulher e esta criança são intocáveis. Dentro do salão de festas, Gustavo congelou no meio de uma risada quando o anúncio ecoou. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Ricardo Oliveira e sua família. As palavras o atingiram como um tapa. Sua família? A multidão se abriu como o mar quando Ricardo e Isabela entraram. Cabeças se viraram, sussurros irromperam. Investidores esticaram o pescoço. Socialites agarraram seus colares de pérolas. O aperto de Gustavo em sua taça de champanhe se apertou até quase estilhaçar. O sorriso de Manuela vacilou. O quê? O que ela está fazendo aqui? Ela sibilou. Os saltos de Isabela estalaram no mármore enquanto ela cruzava o salão. Cada passo era deliberado, cada movimento uma declaração. Ela não se escondeu. Ela não tremeu. Ela caminhou diretamente para Gustavo. Seus olhos se encontraram do outro lado do salão. Por um momento, o tempo parou. Gustavo não viu a esposa frágil que ele havia abandonado, nem a mulher que havia implorado por amor. Ele viu alguém irreconhecível, renascida, radiante, intocável. Impossível, ele murmurou para si mesmo. Isabela parou a poucos metros de distância, seu filho descansando pacificamente em seus braços. Ela sorriu, um sorriso afiado como vidro. Olá, Gustavo. A garganta dele se contraiu. Isabela, o que é isso? Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Isso? Este é meu filho, nosso filho, exceto que você o abandonou. E agora? Ela olhou para Ricardo, que colocou a mão na cabeça do bebê gentilmente. Ele tem um pai digno dele. A multidão ofegou. Murmúrios se espalharam como um incêndio. Ela disse o filho deles. Gustavo abandonou seu filho. Ricardo Oliveira o reivindicou. O rosto de Gustavo ficou vermelho. Você não pode. Isso é absurdo. Ele não é... A voz de Ricardo o interrompeu, suave mas letal. Ele é meu herdeiro, legalmente, oficialmente, e mais do que isso, ele é meu filho em todos os sentidos que importam. A lei o reconhece. O mundo o reconhecerá. O único que não o faz é o homem que foi embora. A sala ficou em silêncio. Investidores que antes bajulavam Gustavo agora trocavam olhares inquietos. Socialites sussurravam atrás de mãos adornadas com joias. A voz de Manuela subiu estridente de desespero. Ela está te manipulando, Ricardo. Você não vê? Ela é apenas uma mulher desesperada se agarrando a... O olhar de Ricardo a cortou instantaneamente. Basta. Eu sei reconhecer manipulação, senhora Ribeiro. Isabela não é desesperada. Ela é digna. Ela é resiliente. E ela tem mais honra do que você e Gustavo juntos. O rosto de Manuela perdeu a cor. Suas garras, antes afiadas,
eram inúteis contra a parede de poder que cercava Isabela. Investidores, doadores e socialites que antes bajulavam Gustavo agora começaram a se aproximar de Ricardo e Isabela, oferecendo parabéns, admiração, respeito. Naquele momento, o equilíbrio de poder mudou irrevogavelmente. O baile de gala não era mais o trono de Gustavo, era a marcha da vitória de Isabela. Mais tarde naquela noite, depois que os flashes diminuíram e os sussurros se desvaneceram, Isabela estava na varanda de sua townhouse, seu bebê dormindo no berçário. O horizonte da cidade cintilava à distância, mas seus olhos não estavam nas luzes. Eles estavam no horizonte. Ricardo se juntou a ela, 2 copos de vinho em suas mãos. Ele ofereceu um a ela. Ela balançou a cabeça com um leve sorriso, segurando uma caneca de chá. Você conseguiu, ele disse calmamente. Isabela soltou uma risada suave. Não, nós conseguimos. Você me deu força quando eu não tinha nenhuma. Você deu um futuro ao meu filho. O olhar de Ricardo permaneceu nela, sua expressão se suavizando. Não, Isabela. Você encontrou sua própria força. Tudo o que eu fiz foi lembrá-la de que ela estava lá. Os olhos dela brilharam de gratidão. Por anos, ela havia sido dita que era menos capaz, menos valiosa, menos merecedora. Mas agora ela sabia melhor. Ela não era menos. Ela era mais. Seu bebê se agitou no outro quarto e ela sorriu. Eu não me importo com as manchetes. Não me importo com o que Gustavo ou Manuela dirão amanhã. Tudo o que importa é ele, meu filho, nosso futuro. Os lábios de Ricardo se curvaram. E é um futuro construído sobre a verdade, não sobre mentiras, sobre o amor, não sobre a traição. As semanas seguintes provaram que ele estava certo. O império de Gustavo desabou. Os investidores se retiraram, horrorizados por ele ter abandonado sua família. Tabloides arrastaram ele e Manuela impiedosamente, pintando-os como vilões que haviam jogado uma criança fora por ganância. Os convites secaram, portas se fecharam. O casal de ouro não era nada mais do que tolos desmascarados. Manuela foi a primeira a ir embora. Eu não me inscrevi para isso, ela disse bruscamente, embalando seus vestidos de grife. Você está acabado, Gustavo. E ela estava certa. Gustavo foi deixado sozinho, sua fortuna desmoronando, seu orgulho estilhaçado. Isabela, por outro lado, ascendeu. Ela não se baseou apenas no nome de Ricardo. Ela esculpiu o seu próprio. Ela levou a sério o treinamento de negócios, investindo em projetos próximos ao seu coração. Escolas de arte para crianças carentes, centros comunitários como o em que ela cresceu. As pessoas começaram a conhecê-la não como a ex-esposa de Gustavo Bittencourt, mas como Isabela Oliveira, a mulher que transformou a dor em poder. Em uma coletiva de imprensa 6 meses depois, ela ficou em um palco, seu filho nos braços, Ricardo ao seu lado. Câmeras dispararam, repórteres gritavam, mas a voz de Isabela cortou o ar, firme e forte. Para cada mulher que já foi dita que não é o suficiente, ela disse, seus olhos percorrendo a multidão, me ouça, você é mais do que o suficiente. Para cada mãe abandonada, para cada esposa traída, saiba disso. A traição não a define. A sobrevivência sim. A força sim. O amor sim. Meu filho nasceu na sombra da rejeição, mas ele crescerá na luz da resiliência, e você também pode. A sala irrompeu em aplausos. Pela primeira vez, Isabela não estava chorando lágrimas de tristeza, mas de triunfo. Naquela noite, quando ela voltou para casa, ela aconchegou seu filho em seu berço e sussurrou, nós conseguimos, meu amor. Eles pensaram que éramos fracos, mas mostramos a eles que éramos mais fortes do que jamais poderiam imaginar.
Os minúsculos dedos de seu filho se curvaram em torno dos dela, sua respiração suave e constante, e naquele quarto tranquilo, Isabela Mendes sabia a verdade. Ela havia sido quebrada, humilhada, quase destruída, mas ela havia se levantado. Ela havia transformado sua dor em poder, seu desespero em determinação. Gustavo e Manuela haviam perdido tudo, mas Isabela havia ganhado algo maior, uma nova vida, uma nova família e um futuro que ninguém poderia tirar dela. Sua história não era mais uma de traição, era uma de sobrevivência, força e vitória. E suas palavras finais, ditas não para a multidão, mas para cada mulher que assistiu sua jornada, ecoariam por anos. Uma mulher nunca é verdadeiramente derrotada. Traia-a e ela se levantará mais forte. Abandone-a e ela construirá um império. Tente silenciá-la e sua voz abalará o mundo. A história havia acabado, mas o legado de Isabela estava apenas começando. Então é assim que nossa história chega ao fim, meus amigos maravilhosos. E se você ainda está aqui, assistindo até este exato momento, significa que algo na jornada de Isabela tocou seu coração de uma maneira que as palavras não podem explicar. Talvez tenha te lembrado de uma ferida. Talvez tenha sussurrado esperança em suas próprias lutas. A queda e a ascensão de Isabela nos ensinam algo atemporal, que mesmo na traição, mesmo na humilhação, não somos definidos pelo que os outros fazem conosco, mas pela forma como escolhemos responder. O filósofo estoico Epicteto certa vez disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." E Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força." Isabela foi abandonada, humilhada, quebrada, mas ela descobriu que sua dor não era seu fim, mas sua transformação. E não é isso que a vida exige de todos nós? Tomar as cinzas de nosso sofrimento e transformá-las na base de algo maior? Então, se você está carregando suas próprias batalhas hoje, lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você pode se levantar, pode reconstruir, e sua história está longe de acabar. Se esta jornada te tocou, meus amigos, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvi-lo e se inscreva no nosso canal. Juntos, vamos continuar contando histórias que curam, inspiram e nos lembram a todos que nenhuma tempestade dura para sempre.